Olá, meus amigos, bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Egídio Norberto e espero que vocês estejam gostando dos vídeos que eu estou publicando. Espero que você esteja tirando proveito, espero que vocês estejam tirando algumas dúvidas do assunto que eu estou abordando em cada vídeo. Hoje nós vamos abordar um assunto que é de tamanha importância, tanto para a vida como para a morte. Porque eu vou falar de um assunto que é de muita importância, que todos aqueles que se considera cristão, que acredita na existência de um Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos, e que tem como alguma das suas principais virtudes a onipotência, a onisciência, a onipresença, e que acredita na existência de um opositor a esse Deus, que trabalha para desfazer da obra desse Deus, que é o diabo, e que acredita na existência dos céus, acredita na existência do inferno, que acredita na reencarnação e que acredita na eternidade, precisa saber. Porque eu vou falar aqui de 4 reações que é de muita importância, que é a fé, a convicção do pecado, o arrependimento e a convenção. Por ordem: fé, convicção do pecado, arrependimento e convenção. Cada um vem após o outro. Um leva ao outro, ao alcançar o outro. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. A fé, ela é proveniente de Deus. É Deus que é o dono da fé. É Deus que é o criador da fé. É Deus que é o autor da fé. Ele libera essa fé para nós, para quê? Para que através dessa fé nós sinta vontade, sinta desejo de buscar de Deus e em Deus aquilo que nós precisamos, aquilo que é necessário para nós. É essa fé que nos impulsiona a pensar no absurdo, pensar e buscar ou esperar o sobrenatural. E através dessa fé manifestada em nós, Deus libera aquilo que nós desejamos, aquilo que Ele tem, que é último importante para nós. É essa fé que nos leva a um comportamento moral, sentimental, intelectual e, acima de tudo, espiritual. Sem essa fé agindo em nós, nós não passamos de nada, nós não conseguimos atingir nada, por mais que a gente seja famosos, por mais que a gente seja cheio do dinheiro, mas nós não temos muito significado para Deus. Então, essa fé também, através dessa fé, nós buscamos o Espírito de Deus para a nossa vida. E é esse Espírito de Deus que nos leva a nos convencer do pecado. Nós vamos ver agora em João, no Evangelho de João, no capítulo 16, nos versículos 8, 12 e 13, para ver o que é que a palavra de Deus está dizendo. Fala assim: quando o Espírito Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. O 12 fala assim: ainda tenho muita coisa para lhe dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito de verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 24 e 25. O 24 fala assim: o servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação, deve ser um mestre bom e paciente,
que corrija com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de viverem e de vir a conhecer a verdade, e assim voltarão a seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazer o que ele quer. Então, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele nos leva a ter convicção do que é certo e do que é errado. Nós vamos ver também em Tiago, no capítulo 2, no versículo 11, fala assim: o mesmo que disse, não cometa adultério, também disse, não matarás. Se você não cometeu adultério, mas você matou, você é culpado também por ter quebrado a lei. Então, Tiago, ele não se aprofunda a respeito do pecado que leva à morte. Por isso que eu falei, é o último para a vida e é o último para a morte, porque é o pecado. Fala-se do pecado e do arrependimento e da convenção. Então ele não se aprofunda sobre o pecado que leva à morte, como o apóstolo Paulo fala, cita vários pecados. Mas ele fez uma colocação aqui que é muito útil. Ele falou: aquele que disse não cometa adultério também disse não matará. Ou seja, ele está dizendo, aquele que falou a respeito para você não cometer um pecado, também falou para você não cometer outro. Então, muitas vezes, as pessoas, porque não cometeu tal pecado, se acham no direito de querer julgar e condenar alguém porque cometeu, mas ele tem que ter cuidado, que pode ser que ele também, ou ela também, cometeu outro tipo de pecado e eles não são diferentes por isso. Então temos que ter cuidado. Isso acontece por falta de convicção do pecado. Enquanto a pessoa não tem a convicção do pecado, ela não deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 19, o apóstolo fala assim: não extingai o Espírito Santo. Ou fala assim: não impeça a ação do Espírito Santo, ou não atrapalhe o Espírito Santo agir na sua vida. O Espírito Santo que Deus nos dá é para trabalhar na sua vida, para nos ajudar, para nos convencer do pecado e nos levar a um comportamento adequado de forma que agrade a Deus. Também, em outro texto, fala assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Muitas igrejas estão pregando aí que encher do Espírito é falar em língua. Não é nada disso. Veja que o apóstolo ele está falando aqui em quantidade. Ele está dizendo, quando ele fala aqui, não vos embriagueis com vinho, ele está dizendo, não tome vinho demais, não exagere na dose, não encha o seu ser com a quantidade grande de vinho, porque se você tomar só uma dosezinha, você não vai se embriagar. Então, quando ele não vos embriagueis, ele está dizendo, não tome muito vinho, não seja chegado ao vinho. Então, ele está dizendo assim, ao invés de você se encher de vinho, encha do Espírito Santo. Então, nosso corpo, nossa vida é um recipiente. E esse recipiente, assim, quando ele está vazio, ele está pronto para receber tudo que vem. Tudo que vem. Pode ser coisas boas, pode ser coisa ruim. Pode ser substância tóxica, pode ser substância química, pode ser coisas boas, pode ser coisa... Enquanto está vazio, ela está recebendo. Quando enche, ela não recebe mais. Então, quando o apóstolo está dizendo encher do Espírito, é exatamente para não sobrar mais espaço para que a gente ocupe a nossa mente com outro tipo de coisa. Então, aí sim, aí o Espírito Santo vai poder trabalhar e nos convencer, nos mostrar aonde estamos errando. E muitas vezes nós não temos essa convicção do nosso erro e começa a praticar determinada coisa e achar e dizer não tem nada a ver, o que importa é o coração, como se nós tivéssemos dois corações.
um para fazer as coisas erradas e um para adorar a Deus. E não é bem assim. Eu vou encerrar aqui porque nós vamos dividir em duas partes. Vocês que assistirem esse vídeo, assista também a parte 2, que eu vou falar agora de arrependimento e convenção.